O texto que eu vou ler diz o seguinte: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Ou seja, Jesus juntamente com os discípulos, né? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo, e entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém demoniado. É a coisa mais triste, é a coisa mais desumana, é a coisa mais degradante. Alguém assim, com os demônios tendo total controle sobre essa pessoa. Pois bem, o texto lido, ele narra a história de um homem que era dominado de tal forma por espíritos imundos, que diz o texto que há muito tempo ele andava nu, não vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E diz ainda que era constantemente levado por demônios a lugares solitários. Pois bem, meus irmãos, então a partir da análise da saga deste homem, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a história do Gerazeno. E para melhor compreensão desse texto, eu quero destacar 3 passos que compõem essa narrativa bíblica. Primeiro, quero falar sobre a escravidão do Gerazeno, que vai do verso 26 ao verso 32, a libertação do Gerazeno, versos 33 a 37, e finalmente a missão do Gerazeno, versos 38 e 39. Então, inicialmente, quero falar sobre a escravidão do Gerazeno. Lucas, assim como Mateus e Marcos, registram que os espíritos imundos estavam atormentando a vida de um homem. Na verdade, você pode perceber que Mateus ele fala de 2 homens. No entanto, Marcos e Lucas focaram naquele que provavelmente tenha sido mais agressivo
ou o que travou o diálogo com Jesus. A escravidão, meus queridos, do Gerazeno envolvia toda a sua vida. Todos os aspectos da sua vida estavam comprometidos. Veja bem, a escravidão ela atingia o corpo dele. A Bíblia diz que ele não andava vestido, expondo assim o seu corpo ao frio, expondo assim o seu corpo ao calor. Marcos registra que ele se feria com pedras pontiagudas, ou seja, era uma automutilação. E era também, diz o texto, né, que ele era também preso com grilhões e cadeias. E como certamente ele relutava para se ver livre dessas cadeias, com certeza ele também se feria. Com certeza a sua voz também ela foi comprometida. Marcos registra que esse homem clamava dia e noite pelos sepulcros. Pode imaginar uma pessoa diuturnamente clamando, gritando, com certeza ele tinha aí a sua voz, a sua fala comprometida. E como se não bastasse, meus irmãos, ele teve os seus sentimentos também aprisionados pela fúria. Mateus relata que tanto esse como o outro endemoniado eram pessoas ferozes. E Marcos complementa dizendo que ninguém podia amansá-lo, porque ele era violento e ele era furioso. E como se não bastasse, a sua mente também ela era controlada. Versos 27, verso 30 diz que esse homem era possesso, que esse homem era endemoniado, ou seja, esse homem com certeza não fazia uso normal das suas faculdades mentais. Sua vontade também era dominada. O texto diz que ele era arrebatado e impelido pelos demônios para os desertos. Ou seja, a vontade deste homem estava subjugada, ele era arrebatado com grande violência e impelido com uma força que para ele era irresistível. Ele era conduzido violentamente para lugares e práticas que ele não cometeria por livre e espontânea vontade. E como se não bastasse, meus irmãos, o texto diz que ele era um homem solitário. Verso 27 diz que ele nem vivia em casa alguma. E o verso 28 diz, era levado pelo demônio a lugares solitários. Você pode imaginar o drama, a dor, a angústia desse homem que, na verdade, não vivia, ele vegetava, existia como um animal, e um animal irracional. Então, meus irmãos, por causa desse infortúnio, né, ele se mantinha distante da sua família. Ele não vivia em casa, seu habitat eram as rochas, as cavernas e os sepulcros. Os sepulcros eram construídos, né, normalmente em rochas escavadas. Então, esse homem vivia isolado da sociedade. Sua presença não era bem-vinda no meio das pessoas. Quando Mateus escreveu sobre a sua fúria, Mateus disse que ninguém podia passar pelo caminho que esse homem estava, porque ele oferecia perigo e passou então a ter uma vida antissocial em função da sua fúria, em função do seu comportamento, da sua conduta e do medo, do pavor que ele gerava nas pessoas. E Lucas, tão meticuloso que é, tão cuidadoso, ele especifica que 2 vezes o período que esse homem vivia nessa condição. Lucas diz, desde muito tempo, ou seja, não foi nem um dia, nem outro que ele ficou nesse estado, mas muito tempo. Então, meus irmãos, o quadro desse homem era extremamente lamentável e degradante. Mas bendito, louvado seja Deus, que a história ela não termina aí. Graças a Deus. Vimos, então, nessa primeira parte, a escravidão do Gerazeno. E agora, em segundo lugar, veremos a libertação do Gerazeno, que compreende os versos 33 ao verso 37. Diz o texto que Jesus, juntamente com seus discípulos, chegaram até a região dos Gerazenos. Conforme eu disse, alguns manuscritos gregos trazem a expressão gadarenos. Uma cidade
habitada na sua grande maioria por gentios, porque a atividade principal daquela cidade era a criação de porcos, e os judeus tinham esses animais como imundos. O verso 28 nos informa que quando o homem viu Jesus, diz o texto que ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Meus irmãos, ninguém podia com aquele homem. Mas o que é fascinante é que é diante da autoridade de Jesus, até os demônios se prostram. Tiago diz que os demônios tremem na presença de Deus. Lá em Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É claro que eles creem na existência. É claro que o demônio não tem fé. Não está dizendo nesse aspecto. Mas eles acreditam e diz a Bíblia que eles tremem diante do poderio, do senhorio e da soberania de Deus. Então, meus irmãos, o texto deixa bem claro que os demônios reconheceram a autoridade de Jesus e reconheceram também que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, conforme diz o próprio texto. E ao reconhecer, então, a autoridade de Jesus sobre ele, os demônios fizeram 3 pedidos para Jesus. Na verdade, todos esses 3 pedidos eles estavam relacionados com algo em comum, ou seja, o medo do tormento. Eles pediram a Jesus para que não os atormentarem, pediu para não os enviar para o abismo, porque eles sabiam que o abismo era sinônimo de juízo final. Por isso, eles pediram a Jesus que eles permitissem entrar nos porcos que estavam ali nas proximidades. Eles sabiam que Jesus é aquele que o julgará no dia do juízo final. Ou seja, eles sabiam que Jesus é o juiz e que a condenação deles era certa. Agora é interessante que eles viviam atormentando o homem e agora ele pede a Jesus para que não os atormente. Interessante, tem incoerência. E eu quero também chamar a sua atenção para o fato dos demônios, apesar de terem certo nível de poder, são poderosos, mas eu quero dizer que eles são criaturas limitadas. Eles não poderiam entrar nos porcos se Jesus não permitisse. Por isso que eles pediram. Então nunca pense que o diabo e seus demônios são páreos para o Senhor. Na verdade, não existe essa luta entre bem e mal, entre Deus e os demônios. Ele já é derrotado e o poder de Deus é incomparavelmente maior que o poder do diabo. Então não existe essa luta, não existe essa batalha entre Deus e o inimigo, porque ele já é um vencedor, um vencido, perdoe um vencido, que já está com seus dias contados. Então, Jesus, Deus, é o Criador, ao passo que os demônios e o diabo são criaturas. E quando o Senhor deu permissão para os espíritos entrarem nos porcos, eles saíram daquele homem imediatamente. Meus irmãos, eram muitos demônios que o assolavam. Quando Jesus perguntou qual era o seu nome, os demônios responderam que era legião. E eu não sei se vocês perceberam, mas Lucas, na narrativa, ele alterna entre singular e o plural para descrever a possessão. O fato de um responder dizendo que era uma legião mostra como os demônios têm unidade, né? Como eles têm planos, os mesmos planos, como eles têm objetivos. É como alguém já disse, que é a ordem da desordem. Então eles dizem, né? Ele responde que o nome deles é legião. E legião é um termo militar que se refere a cerca de 4 a 5 mil soldados do exército romano. Mas isso não significa, é claro, que havia 6 mil demônios no Geraseno, mas que havia muitos, ao ponto, meus irmãos, deles entrarem em quase 2 mil porcos. Imagine só o drama desse homem com essa legião que tomava posse do seu corpo, tomava posse da sua vida.
Ah, meus irmãos, agora o fato de Jesus ter perguntado o nome daqueles demônios, isso não serve de base para o que, infelizmente, muitas das vezes a gente vê hoje, principalmente alguns programas televisivos, onde pessoas fazem entrevistas com supostas manifestações demoníacas. Na verdade, o que motivou Jesus a perguntar o nome foi mostrar para todos que estavam em volta que ele tinha autoridade sobre todos os demônios, independentemente da quantidade, seja um, seja dois, seja 100, seja uma legião, ele tem autoridade. Jesus é supremo, Deus é supremo sobre todas as ordens espirituais da maldade. Então, após Jesus libertar o Gerazeno dos demônios, eles entraram nos porcos, que segundo Marcos eram quase 2.000. E diz o texto que eles se precipitaram de um despenhadeiro no lago, levando todos os porcos a morrerem afogados. Dizem do texto, meus irmãos, que aqueles que cuidavam dos porcos, os chamados porqueiros, por Mateus, ao verem tudo aquilo, fugiram e foram anunciando na cidade, nos campos, o que eles haviam presenciado. É possível, meus irmãos, que eles tenham feito isso não somente porque viram o poder, viram esse milagre, mas também para justificar que eles não eram os responsáveis pela morte dos porcos que eles cuidavam. E é curioso que a multidão da terra dos Gerazenos chegou no lugar e, conforme o final do versículo 35, eu acho lindo isso aqui, viu? Aquele Gerazeno, outrora furioso e temeroso, olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, diz assim, que eles o viram vestido em perfeito estado e juízo. Que coisa linda, que coisa fascinante. Então, meus irmãos, a vida do Gerazeno foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo e se tornou um assunto predominante naquela região. Verso 36, você pode conferir aí, diz que os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Ou seja, o Senhor salvou aquele homem perdido, fez com ele o que ninguém poderia fazer. O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 10, verso 38, ele falando sobre as obras de Cristo, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meus irmãos, o Gerazeno ele estava possuído pelo diabo. Mas diz a Escritura que Jesus o libertou desse jugo. Ouça também com o apóstolo João diz em sua primeira carta. Ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Engrandecido seja o nome do Senhor, meus irmãos, pelos seus atos poderosos. Ele se manifestou para salvar os pecadores da escravidão de Satanás. E foi isso que Deus fez nas nossas vidas, meus queridos. Olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses, Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, interessante que diante daquela libertação maravilhosa proporcionada pelo Senhor àquele homem oprimido, a multidão que foi ver o que tinha acontecido não demonstrou nenhum pouco de alegria. Lucas registra por 2 vezes que eles tiveram medo quando Gerazeno, que esteve possuído por demônios, foi liberto. A multidão, meus irmãos, então, estava possuída de grande temor
E eles então pediram, rogaram a Jesus para que se retirasse de entre eles. No final dos versos 35 e 37, diz que eles ficaram com medo e por isso rogaram a Jesus que se retirasse deles. Certamente, meus irmãos, essa multidão estava com medo, quem sabe, de sofrer mais alguma perda material. É possível que eles tenham enxergado em Jesus alguém que poderia levar prejuízo material para eles. E eles, então, dominados pelo grande temor, diz o texto, então, que eles rogaram, pediram a Jesus para que Jesus se retirasse do meio dele. É interessante que enquanto os demônios reconheceram a autoridade de Jesus, a enorme multidão parece que não reconheceu. E assim como Jesus, então, concedeu o pedido dos espíritos malignos, ele atendeu também ao pedido daquelas pessoas. E entrou no barco e retirou. Eu fico, assim, impressionado como Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo, humildemente, ele atende o pedido e se retira ali daquela cidade. É interessante, meus irmãos, que isso, essa atitude dessa multidão, dessas pessoas, ilustra como muitas pessoas rejeitam a Cristo, né? Rejeitam a Jesus, mesmo tendo contato com seus feitos grandiosos e maravilhosos. Mesmo diante de tantas evidências, eles valorizam mais os bens materiais do que o Salvador. Estão tão presas ao materialismo, ao ponto de não se alegrar pela libertação de um homem possesso, de um homem oprimido. Para eles, a manada de porcos tinha mais valor do que um homem criado à imagem e semelhança de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós veremos então agora a missão do Gerazeno, que compreende os versos 38 e 39. Aquele homem que foi transformado agora ao ver o seu benfeitor se retirando a pedido dos seus conterrâneos, ele quis acompanhar Jesus. Ele, em contraste com a multidão, queria estar com Cristo, queria estar junto com o Senhor. O verso 38 diz: o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Observe, meus irmãos, que ele também rogou ao Senhor. Ele pediu a Jesus que o deixasse acompanhá-lo. Ele reconheceu a autoridade de Cristo, ele pediu autorização para segui-lo, mas o que é curioso é que o Senhor não atendeu esse pedido. Veja a resposta do Senhor, né? Logo no início, né, do verso 39. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Os demônios rogaram e o Senhor atendeu, porque ainda não era a hora de lançá-los no abismo. A multidão rogou e o Senhor atendeu, se retirando de entre eles. Mas o homem que ele libertou rogou, porém o Senhor não atendeu. A pergunta, quem sabe a pergunta a ser feita é por que Jesus não atendeu o pedido desse homem? Sabe por quê, meus irmãos? O rei dos reis, ele não atendeu o pedido do Gerazeno porque ele tinha uma missão especial para ele. Aquele homem foi ordenado a levar as boas novas para a sua casa. Conforme vimos na escravidão do Gerazeno, ele foi assolado em todas as áreas da sua vida, inclusive na vida familiar e social. Então, quando Jesus ordenou que ele voltasse para a sua casa e contasse quão grandes coisas Deus havia feito por ele, que coisa linda, Jesus então estava o restaurando a sua família. Veja bem, esse homem saiu arruinado da sua casa, mas agora ele voltava restaurado.
Esse homem saiu com demônios, mas agora ele voltava com o Espírito Santo, agora ele voltava com Deus. Esse homem saiu como que inconsciente, mas diz a Bíblia que agora esse homem voltava em perfeito juízo. Esse homem saiu como instrumento do maligno, mas agora, meus irmãos, ele voltava como instrumento do Deus vivo, sabe? Isso é lindo, isso é fascinante. Ou seja, ele não somente foi libertado, mas ele seguiu a missão de levar a palavra do Senhor. E, meus irmãos, essa é uma tarefa que compete a todos que foram alcançados pelo Evangelho. Compete a todos nós que fomos alcançados realizar essa tarefa. No final do verso 39, nós somos informados que ele não se limitou a contar somente aos da sua casa. Mas diz a Bíblia que esse homem pregou por toda a cidade. Olha o que o texto diz. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Marcos explica que ele começou a anunciar em Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. Ele recebeu a missão e cumpriu essa missão de modo abrangente. E é interessante que mesmo aqueles que expulsaram Jesus das suas terras ouviram do Gerazeno acerca daquele que eles haviam rejeitado. E tem também aqui um fato de suma importância que não podemos deixar passar despercebido, foi o conteúdo da pregação do Gerazeno. Cristo ordenou que ele contasse quão grandes coisas Deus lhe fez. Mas o texto diz que ele foi apregoando quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ou seja, aquele homem, ele reconheceu a divindade de Cristo. Se Jesus o mandou dizer que Deus fez, ele diz que Jesus quem fez, isso mostra claramente que ele reconheceu que Jesus é Deus. Ele entendeu que as grandes coisas que Jesus realizou, que é justamente o que Lucas está mostrando no seu evangelho, somente Deus pode realizar. Ou seja, por quê? Porque ele tem autoridade sobre os demônios, porque ele é Deus, e por isso ele fez coisas tão grandiosas na vida daquele homem, como também fez as nossas vidas. Os demônios, meus irmãos, fizeram muitas coisas ruins na vida dele. Mas o Rei Jesus fez coisas grandiosas e maravilhosas na vida desse ex-endemoniado Gerazeno. Então, assim, diante desse texto, um texto fascinante, né? Desafiador, o que nós aprendemos com essa história? Ou seja, e não só o que aprendemos, mas qual a nossa resposta ao texto sagrado. Sempre quando nós estamos em contato com a Bíblia, com a palavra, sempre nós devemos também responder àquilo que Deus fala, aquilo que Deus pede de nós. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos refletir sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ainda que não tenhamos passado por experiência semelhante a desse homem, mas a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele ofereceu uma grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. E aí o que a gente aprende com esse texto? A primeira coisa que eu posso aprender aqui, que podemos aprender, é que Jesus, ele vai ao encontro e ele atrai os que sofrem. Jesus não foi à toa ali na cidade dos Gerazenos, ele foi, e diz a Bíblia que quando ele chegou na cidade, ele atraiu, ou seja, esse endemoniado, ele foi ao seu encontro. Então, meus irmãos, ele nos ofereceu também uma grande salvação a esse homem. Então, do mesmo modo que ele vem a nós, nós também podemos ir a ele e colocar diante dele, meus irmãos, os nossos fantasmas.
colocar diante dele os nossos demônios interiores, e ele, com certeza, ele nos livrará. Mas não para por aí. O que eu acho lindo aqui também, sabe o que Jesus faz? Jesus ele tem o poder de restituir a dignidade. E foi o que ele fez com esse homem. Esse homem, certamente, eles nem sabiam o nome dele. Era conhecido como o endemoniado Gerazeno. E agora não, agora esse homem tinha uma dignidade. Esse homem teve sua vida, então, restaurada. A gente aprende também, meus queridos, sobre autoridade. Somente Jesus tem poder para nos libertar dos nossos fantasmas, dos nossos medos, dos nossos demônios, das nossas angústias, das nossas escuridões. Lucas quer imprimir nos leitores o fato de que tudo, até mesmo o reino dos demônios, está completamente sob o controle de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, quando Jesus envia ali os 70, né, para pregarem a palavra, para orarem pelos enfermos, para expelirem demônios, a Bíblia diz que eles voltam fascinados. Ele diz assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Mas não para por aí. Outra coisa linda que a gente percebe aqui é que Jesus ele faz com que o solitário viva em família, conforme diz o verso 39. O Salmo 68,6 diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. E finalmente, meus queridos, Jesus nos liberta para sermos anunciadores da sua graça. Jesus libertou esse homem e deu a esse homem agora uma missão, que era anunciar os grandes feitos que Deus tinha feito na vida dele. Então Jesus um dia me alcançou, um dia te alcançou para sermos testemunhas, para dizermos das maravilhas que ele fez na nossa vida, nos transformando, e que ele também quer fazer na vida daqueles que nós convivemos, dos nossos familiares e também dos nossos amigos, dos nossos colegas. Então, que Deus nos abençoe, que esse texto ele encarne nas nossas vidas e que Deus nos ajude a respondermos, né, aquilo que Deus falou a cada um de nós. Amém.